Eu não consigo nem acreditar que realmente você está assistindo esse vídeo no meu canal do YouTube. Já faz muito tempo que eu não me encontro com você aqui e provavelmente você nem tem assistido a esses últimos vídeos, né? Você já deve ser uma nova pessoa por aqui. E se você é uma daquelas pessoas que assistiam aos meus vídeos, a Long Far Away, manda um comentário aqui para mim saber se você nunca assistiu ou se você já assistiu algum vídeo aqui do canal, que eu tô curioso para saber quem é que vai assistir a esse vídeo. Nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai conversar de um negócio bem interessante que eu tive contato há um tempo atrás já. E eu venho desenvolvendo, estudando isso daqui e decidi nesse momento compartilhar com vocês, que na própria chamada do vídeo já deve ter te despertado curiosidade. É a possibilidade de a gente trabalhar com Laravel e com React.js, por exemplo, ou algum outro framework, alguma outra biblioteca front-end, como Vue, Vue.js, né? Enfim, qualquer outra coisa desse sentido, e de uma forma muito interessante, que a gente não precise desenvolver uma API. A gente já viu aí várias documentações, vários projetos que a gente quer usar um framework desse, uma biblioteca dessa em front-end, e aí a gente acaba sentindo a necessidade de fazer uma API única e exclusivamente para esse objetivo. É claro que isso que vocês vão ver aqui não elimina a presença de API em projetos, porém, em alguns casos, essa eliminação pode ocorrer. Então, se você tem um software que ele não tem necessidade de fato de uma API, você consegue, a partir dessas tecnologias que você vai ver nesse vídeo aqui, utilizar React.js e Laravel de uma forma muito bacana, muito interessante. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você faz o setup de tudo. E se vocês acharem isso aqui que eu vou mostrar para vocês bacana, a gente continua desenvolvendo alguns códigos interessantes, alguns projetos práticos em alguns vídeos lá para frente. Vale um aviso que provavelmente esse vídeo vai ficar gigantesco e eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu sei que você pode pausar esse vídeo a qualquer momento, então vamos lá. Sem mais delongas, como diria Sherlock, vamos começar esse vídeo. E aqui a gente está dentro da documentação do Laravel. Aqui do lado a gente tem a biblioteca que nós vamos usar. E vale um recado também se você é novo nesse vídeo, nesse canal aqui desse cara que vos fala. Eu sou uma pessoa que adora documentação de framework de código. Laravel, o Inert.js que nós vamos ver. Isso é extremamente importante e para que você saiba, nos meus vídeos eu fortaleço o máximo a documentação. Então a gente vai fazer esse setup junto e eu vou demonstrar como é que a gente vai lendo essas documentações para fazer isso daí. Então é literalmente um passo a passo de configuração desse ambiente que a gente vai fazer, beleza? Então, para a gente começar, a gente precisa rodar um projeto do Laravel. E aqui nesse caso, se você nunca viu essa documentação, aqui é a documentação do Laravel. Aqui embaixo a gente tem a instalação do Laravel, que você pode fazer via installer dele, e a gente pode fazer aqui via create project do Composer, e é isso aqui que nós vamos fazer. Então a gente copia essa história aqui, a gente abre um console desse. E dos últimos vídeos, ó, você que pediu pra gente para eu colocar um texto grande aqui, eu já deixei esse negócio gigantesco, deve estar explodindo na sua tela. E a gente cola aqui. Então eu tô lá no diretório que eu quero criar meu projeto, Composer, cria um projeto, Laravel, eu vou chamar ele de projeto canal aqui no V2, porque agora é a nossa versão 2 dessa história aqui, e a gente vai criar esse projeto. Então, nesse momento o Laravel vai trazer tudo que precisa aqui para funcionar e tal. Eu vou dar um cortezinho no vídeo, daqui a pouco a gente continua, beleza? Bom, galera, então depois de anos e anos de espera, o Laravel fez o setup aqui para nós e eu já vou abrir isso aqui lá no meu Visual Code, para isso ficar aberto aqui para mim já poder começar a fazer o que precisar fazer, né? Afinal de contas, essa parte aqui a gente já... Na realidade, eu abri a pasta errada, então vamos entrar no nosso projeto novo. E aí sim, deixa eu fechar ele de cá. E assim, agora eu abro ele aqui dentro e tá show de bola. Então aqui a gente tem uma instalação do Laravel, deixa eu subir isso. Aqui a gente tem uma instalação do Laravel padrão, com as configurações que a gente precisa. Ele já criou aqui para mim o AppKey e tal, etc. Já está tudo configurado para a gente começar a funcionar com o Laravel. E se eu vir no Composer
desse Composer. Vamos rodar o projeto primeiro só para a gente rodar isso aqui, ver que está tudo certo. Projetinho Laravel rodando. Localhost, projeto Laravel rodou. Aí o que a gente precisa fazer nesse momento? Até aqui a gente viu a documentação do Laravel, a gente configurou. Aqui eu te sugiro, se você não conhece, leia para você entender. E por enquanto é isso que a gente precisava fazer com a documentação do Laravel. E a gente vai brincar agora com esse cara aqui, com o Inertia.js. Você vai entrar nesse site, inertiajs.com. E aí, aqui ele explica, ele te dá uma demonstração geral de o que é o Inertia.js, de como é que isso funciona, qual que é o protocolo que foi desenvolvido para isso funcionar e tal. Explica toda essa história e eu recomendo que você leia. E aí daqui a pouco a gente já vai vir para cá. Ó. No Getting Started dele, ele te explica o que é possível da gente fazer. Ele te mostra os pacotes que a gente tem aqui, que a comunidade desenvolveu e tal. E aí depois a gente tem dois itens aqui, ó. A instalação do lado de servidor e a instalação do lado do cliente. Isso aqui é o seguinte: back-end Laravel, client-side, no nosso caso vai ser o React, que a gente vai utilizar e vai configurar ele aqui. Então nessa instalação, a gente vai vir aqui em Server-Side Setup e aqui ele vai simplesmente pedir para a gente instalar um pacote no nosso projeto do Laravel. E a gente vai fazer essa instalação aqui do jeito que ele pediu. Então encerre esse servidor e vamos lá. Composer require, e aí daqui a pouquinho eu tô de volta. E aí, turma, o nosso pacote já foi instalado aqui e a gente pode seguir em frente então com essa configuração. Aqui o que ele diz para nós, a primeira coisa é a instalação das dependências que a gente já fez, né? Tem até para o Rails aqui se você quiser configurar nele, mas nosso foco aqui é Laravel. Então vamos lá. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai configurar o nosso root template. Quando a gente traz esse pacote para o Laravel, ele já trouxe um amiguinho nosso aqui, ó, que é o nosso @inertia. E esse cara vai ser quem vai fazer isso tudo funcionar do lado do servidor. Dali para frente, a parte de views já vai começar a ficar controlada no lado do cliente. Então, aqui o que ele está dizendo é simplesmente para a gente criar essa view padrão aqui, e ele já disse aqui para nós, olha só, para chamar ela de app.blade.php, né? E aqui ele explica que se a gente quiser mudar esse nome, a gente pode mudar, beleza? Mas a gente não vai fazer isso, vamos seguir o que está dizendo aqui o nosso pacote. Então lá no nosso projeto, a gente vem aqui no nosso resource, views, e aí a gente já pode até inclusive remover essa view aqui do Laravel. A gente só vai fazer isso daqui a pouquinho para que o projeto do Laravel não pare de funcionar. Então vamos lá, app.blade.php, e aí a gente cola aquele código que a gente copiou, né, da documentação, e beleza. Inclusive aqui eu vou rodar também o serve para ele ficar rodando aqui e a gente ir vendo se tem alguma coisa para fazer e tal, beleza? Mas é aqui que a gente precisa fazer isso, configurar a nossa view nesse momento aqui. O nosso welcome, daqui a pouco a gente vai remover ele. Seguindo em frente, ele já está dizendo que a gente pode fazer um versionamento dos nossos assets. Esse versionamento a gente não vai fazer aqui por enquanto, mas ele só está dizendo que se a gente quiser fazer, e ele recomenda que a gente faça, e isso, se você estiver rodando algum projeto em ambiente de produção, é realmente importante fazer. E aí, depois que você configura isso, os seus assets ficam versionados. Se você usa o Webpack no Laravel, você já entende isso. Eu só não vou mostrar isso aqui no vídeo para não ficar um pouquinho complexo e também não ficar tão longo, porque já vai ficar bem longo esse vídeo. Aqui depois a gente ainda tem a parte de respostas das nossas requisições. Então, como é que isso funciona? A gente vai tratar tudo lá no lado do Laravel, dos nossos controllers, camadas de serviço, módulos, etc., e o nosso controller faz um retorno, que o nosso aplicativo do React consegue tratar aquilo, e aí é onde acontece a mágica do Inertia, que ele não requer a API exatamente por conta disso. Então ele tem uma forma de fazer o retorno de requisição, e é assim que a gente envia essa requisição. Então olha só, ele está dando um exemplo para nós aqui, que a gente tem lá um componente, e a gente tem alguns dados que a gente vai retornar. Então, para a gente representar isso daqui, o que a gente vai fazer? Lá no nosso Laravel,
a gente tem uma rota configurada aqui já aqui no web.php, que é a nossa rota welcome. A gente vai customizar essa rota e ao invés dela retornar uma view, a gente vai usar aqui o nosso padrãozinho. Então a gente fecha esse parênteses, coloca um array as, eu vou chamar ela de home, e a gente vai colocar um uses aqui, e a gente vai ter lá um controller arroba index, vamos pôr aqui pages controller arroba index, e vamos criar esse amiguinho nosso aqui. Então o controller, a gente vai no app http controllers, só tem esse cara aqui que é o nosso controller principal, e a gente vai criar o nosso pages controller aqui .php. A gente pode fazer um Ctrl C, Ctrl V dessa história aqui, ó. O namespace mantém, esses caras a gente tira. O nosso controller, a gente vai fazer o seguinte, ele vai estender o controller e é o pages controller. Aí aqui a gente tem, esse cara a gente pode fechar. A gente tem um método index que a gente precisa criar. Então vamos lá, public function index. E aí se a gente atualiza o nosso projeto aqui, ele está em página em branco, nosso controller não retorna nada, então tá tudo beleza, não deu nenhum erro, e a gente pode começar a fazer a nossa mágica. Como é que funciona aqui, se você bem lembra, o retorno? Então a gente vai ter um retorno inertia render, o render. Aí esse cara aqui faz toda essa mágica, e aí vamos entender o que ele vai fazer. Então aqui dentro a gente vai retornar, ele pede pra gente, fazer o uso do inertia aqui, então a gente traz ele aqui em cima, o namespace primeiro, ele pede ele aqui e a gente vai ter lá o nosso componente, daqui a pouco a gente vai mudar isso, porque a gente vai criar ele lá no client side também, e aqui ele pede pra gente passar também dados se a gente quiser. Como esse event aqui ele não existe pra mim, eu vou colocar isso daqui como um array vazio, tá galera, só pra gente não ter tanto problema de mensagens de erro aparecendo ali. Então basicamente a gente tem que fazer isso aqui, return inertia render, ao invés da gente fazer o return view e etc, do que a gente precisa estar habituado a fazer com o Laravel, né, o Laravel Blade. E aqui agora, se a gente vir aqui, ó, o que vai acontecer? Aí ele vai dizer que o mix manifest não está rodando e tal, beleza, porque a gente está usando já os assets e a gente não configurou nada do nosso front-end, então esse problema aqui é normal, beleza? E aqui a gente já fez as configurações necessárias do server side. E agora a gente vai vir aqui, ó, client side setup. E o nosso client side setup, a gente precisa ter um projeto do React funcionando, porque a gente vai usar o React. Se você quiser usar o Vue, você usa. Se você quiser usar qualquer um desses três caras aqui, dá para você usar sem nenhum problema. E o passo a passo vai ser bem parecido com esse que a gente está seguindo, tá bom? Então agora a gente vai fazer a configuração do Laravel para que ele já venha com os padrões de front-end pro React, beleza? E então, nesse momento aqui, galera, antes da gente continuar dentro do Inertia, a gente vai voltar lá na documentação do Laravel e a gente vai pesquisar pelo Laravel UI React. E aqui ele já vai trazer a gente lá na documentação, na página adequada, que é a configuração que o Laravel vai fazer para nós. Então a gente precisa trazer esse pacotinho aqui para o nosso projeto e vamos lá. Composer require. Eu vou dar uma pausa no vídeo e assim que ele instalar eu volto. E aqui o nosso pacote já está instalado e a gente precisa agora executar alguns comandinhos aqui. Vamos ver o que é. Para a gente instalar o padrão que a gente espera, a gente vai usar o PHP Artisan UI React para a gente ter a configuração base do React aqui. Então vamos limpar o nosso console, executa o comando e aqui ele já vai dizer, olha, ele já instalou, beleza, e agora a gente vai usar o npm install e o npm run dev para ele montar toda a estrutura de assets. Então o npm install ele vai instalar todas as dependências e o npm run dev ele vai rodar isso aí na compilação para nós. Então vamos fazer por partes, o npm install primeiro e aqui ele vai configurar eu devo ter digitado algo errado e vamos lá, npm install, agora ele vai instalar tudo. Esse processo pode demorar alguns minutinhos, se demorar é normal, mas se demorar mais do que umas
19 horas aí, você fica preocupado, beleza? Mentira, isso aqui não demora tanto assim não. Eu daqui a pouco tô de volta pra gente continuar com o processo. Ó, parece que ele já tá terminando na realidade. Eu não vou nem parar esse vídeo aqui não, vamos que vamos. Ou eu vou parar esse vídeo. Beleza, ele configurou aqui para nós, não precisou interromper o vídeo. Então agora a gente vai rodar o npm run dev. E esse npm run dev, ele vai compilar todos os nossos assets. Se você já trabalhou com o Webpack com Laravel, você sabe o que está acontecendo aqui. Se você ainda não trabalhou com ele, ele é esse arquivinho aqui que está fazendo essa história para nós aqui. Para que isso funcione, beleza? Ele está processando essa história aqui e nós vamos vir mexer nesse negócio aqui daqui a pouco. Repara o seguinte, a hora que a gente colocou o Laravel UI React, ele já mudou para que a compilação seja feita para o React. Isso que é o que a gente precisa fazer nesse momento. Então aqui tem um restante dessa parte de documentação aqui que, se você quiser ler, é bem interessante para que você possa entender um pouco mais desse recurso, mas por enquanto o que a gente precisava já foi feito. Então nessa parte a gente está ok e a gente pode voltar aqui para o nosso projeto e pro inert, né? E lá no nosso projeto, a gente rodar ele, a gente já vê que tá tudo beleza de novo, aparentemente, não tem nenhum erro na tela. Aqui, se a gente rodar o nosso inspect, ele está acusando um errinho, que ele não está encontrando o popper.js.map, e às vezes ele deve estar dando algumas outras mensagens de console. Cadê meu console? Aqui, eu já estou com o console aberto, então não deu, mas ele só não está funcionando 100% porque a gente ainda não tem o nosso app aqui, ele não está rodando belezinha ainda, então ainda falta configurações para a gente fazer para que isso aqui esteja 100%, e é isso que a gente começa a fazer agora. Então aqui no nosso client-side setup, a gente vai começar instalando o Inertia, e aqui ele já traz o próprio Inertia e o Inert de React. Se a gente estiver usando lá o Vue, ele vai mudar isso aqui para o Vue, beleza? Então vamos fazer esse processo aqui. Nesse caso eu vou trazer aqui mesmo, limpa esse console, npm install, pacotinho e vai meu filho, baixa esse negócio e instala isso para nós. Vamos ver, tomara que seja rápido. Não vou pausar o vídeo também não, já está tudo beleza, ó. Ele já fez o setup para nós e agora ele vai começar a explicar aqui o que a gente precisa fazer para o projeto funcionar. E aqui é onde eu vi que essa documentação às vezes ela ficou um pouquinho perdida para quem não é muito habituado com o React e o Laravel. Então, nesse momento, é importantíssimo que você preste bastante atenção, tá? Então, pausa o vídeo, faz aquele café bem esperto e volta aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu tô fazendo essa pausa aqui só para mim fazer um café para mim. Então, até daqui a pouquinho eu já tô voltando. Então, galera, o que a gente vai fazer aqui agora é bem importante, que é onde a gente tem na minha opinião, um gapzinho na documentação, que é o que eu disse que eu recomendo que você tenha bastante atenção. Aqui agora a gente vai começar a fazer a configuração do nosso aplicativo React para que tudo funcione como a gente vem falando. Então a primeira coisa que a gente precisa ver é, antes de mais nada, a gente vai observar aqui quando a gente fez aquele Artisan UI React, ele montou para nós essa configuração aqui, Resource, JS, Components e tal. Ele fez algumas coisas para nós, App.js, Bootstrap e tal. A gente vai jogar isso aqui tudo fora, que a gente não vai utilizar. Então a gente joga fora essas pastas. O Bootstrap.js a gente joga ele fora também. E o App.js a gente pode deixar aqui, mas a gente vai mudar ele completamente. O que a gente precisa fazer é deixar esse componente aqui do nosso App.js tem que estar dessa forma, como é a recomendação aqui da nossa biblioteca. Então, nesse caso, se você observar, a gente já vai começar a montar a nossa renderização do React. E aqui, lá na hora que a gente estava montando o nosso Pages Controller, que é onde a gente começa a fazer isso tudo funcionar de fato. Eu falei, às vezes passou batido, eu vou dar um foco maior. Quando a gente está chamando esse inertia render, a gente chama um componente. Então isso daqui, ele é uma espécie de diretório, é o caminho do nosso componente que a gente está mandando ali para o React.js. A gente pega isso no client-side, que é o Laravel, e ele vai enviar isso para nós lá no nosso front-end.
Então aqui dentro a gente vai ter, por exemplo, o homepage, que a gente está lá na página inicial do nosso projeto, né? Então esse cara aqui é o nosso componente e a gente não vai passar nenhuma propriedade para ele por enquanto, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? No nosso app.js, a gente está chamando o Inertia App, ele está dizendo aqui, ele está fazendo algumas configurações aqui, depois você vai ver como é que isso fica renderizado. E aqui a gente já começa a observar, ó, ele vai resolver um componente e esse componente ele vai chamar esse cara aqui, ó, nesse endereço. A gente pode até customizar isso se a gente quiser. Então a gente está lá, ó, a pasta JS, nosso app.js. Então a gente tem o pages, a gente vai criar esse diretório, pages, e a gente vai ter lá o nosso componente, então homepage.js, por exemplo. Ou se você usa uma outra estrutura de projeto, que é, por exemplo, como eu gosto de fazer e como eu aprendi a fazer isso daqui, a gente tem uma pasta que se chama homepage e aqui um arquivo index.js. A gente vai sempre fazer isso. Quando a gente tiver o componente homepage, é uma pasta com um arquivo index.js lá dentro e assim por diante. Então a gente vai mudar essa estruturazinha aqui que o Inertia já traz para nós dessa forma. Então a gente vai ter lá a pasta pages, a pasta homepage para o nosso componente e aqui o index.js. Então para que isso funcione, a gente tem que ter lá a pasta pages, que vai estar tudo lá dentro, o nome que a gente vai passar lá dentro do nosso controller e aqui então index.js. E aí isso aqui já vai começar a funcionar para nós. Esse é o primeiro passo dessa configuração aqui que a gente vai fazer, desse setup. Então, aqui, o que a gente está fazendo? Vamos recapitular antes da gente passar para frente. Dentro do nosso controller, a gente vai processar toda a nossa regra de negócio. A gente vai chamar a camada de serviço se precisar, vamos fazer inserção no banco, leitura, filtro, pesquisa, vamos fazer o que for preciso e quando a gente vai retornar a gente vai chamar dessa forma, Inertia render o nosso componente no React e aqui dentro desse array a gente vai ter as nossas propriedades que a gente manda para esse componente. E aqui dentro do nosso index, dentro do nosso app.js, a gente chama o componente que a gente pediu lá e esse componente vai estar aqui. Então agora a gente vai começar a criar o nosso componente para isso aqui aparecer lá na tela para nós. E para a gente começar a fazer esse componente, então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar dessas 3 importações aqui que a gente vai começar a desenvolver, né? Então nós vamos ter aqui o Inertia App para a gente utilizar ele, o React, afinal de contas é por isso que a gente está montando isso tudo e a gente vai lá exportar o nosso componente homepage. Então export default homepage e aqui a gente tem um render. Dentro desse amiguinho nosso aqui a gente vai trazer uma div. Fecha essa div aqui. Opa! Não. E aqui dentro da nossa div a gente vai trazer aqui um H1 só para a gente mostrar que a gente está nessa página. Então aqui é a nossa home page. E quando a gente fizer isso, se a gente vir aqui no nosso projeto e atualizar essa página, não vai acontecer nada. Só que já está tudo configurado. A gente já montou o nosso app.js, a gente já montou o nosso componente. E por que isso não aconteceu? Porque a gente está trabalhando com a compilação dos nossos assets. Então, o nosso index, aqui que é o nosso app.blade, ele está chamando aqui, por exemplo, o nosso makes css app, js app, e isso vem da onde? Isso vem lá da public. Então quer dizer que a gente precisa chamar aqui no nosso console o npm run watch para que todas as alterações que a gente faça no nosso JavaScript seja compilada e seja enviada lá para a nossa public do projeto. Então a gente roda esse comando, ele faz essa build para nós. E aqui, se eu reparo o seguinte, se eu salvar esse arquivo de novo, ele vai rodar essa build de novo. Olha, tá rodando ela de novo. Salvei, tá rodando ela de novo. Então, toda mudança que a gente faz, ele vai refletir isso aqui para nós, beleza? Então, aqui, se a gente atualiza essa página, ainda não veio. Talvez é porque a gente está com um cachezinho aqui. Eu vou jogar isso fora.
Vou pedir essa compilação de novo e vamos ver. Aqui ainda não. Ele não compilou, vamos rodar isso. Vamos rodar de novo, que é mais fácil. Beleza, agora ele já criou o nosso app.js aqui, já está tudo belezinha, provavelmente, vamos confirmar. E nada, meus amigos. Deixa eu ver se ele está chamando algum erro aqui para nós. Ele está gerando errinhos aqui para nós, ó. Então, beleza, o nosso homepage, o nosso componente homepage. Então tem um errinho aqui no nosso componente, vamos ver qual é o erro. Export default function, run page, exatamente aqui, não é render, a gente não está usando a classe aqui, a gente está fazendo um return aqui. Então na hora que a gente faz esse return, vamos ver, nosso homepage está funcionando sem nenhum erro. Então aqui a gente já está trabalhando com o React no nosso front-end e o Laravel no back-end, e a gente não precisa fazer nenhuma intervenção de API para esse caso. Se a gente tivesse um aplicativo que fosse consumir esse projeto, beleza, isso ia ser necessário, mas para essa versão web que a gente vai desenvolver, isso não vai ser necessário. Então aqui, galera, se você já entende um pouco de React, você já vê que daqui para frente a gente consegue fazer muita coisa, que vai ser bem interessante. Esse vídeo eu vou fechar ele por aqui, mas se você achar interessante tudo que você viu nesse vídeo e quiser ver mais, ó a Siri querendo encher o saco aqui. E se você estiver gostando dessa ideia de trabalhar com React e com Laravel junto, deixa um comentário aqui no vídeo que a gente pode ver mais coisas aqui, porque, por exemplo, uma coisa que é super interessante, com o Inert.js a gente define rotas no back-end. Às vezes você já pode ter até reparado isso, mas as rotas que a gente tem do Laravel, elas continuam valendo. Então a gente monta rotas dentro do Laravel e o nosso front-end vai entender isso. Então existe uma forma bem interessante da gente sincronizar isso, da gente trabalhar com requisições de formulário, redirecionamentos e tudo isso com o maior benefício que a gente tem do React e o maior benefício que a gente tem do Laravel, isso tudo junto. Então se você quer entender um pouco mais do Inert.js com Laravel, comenta aí e vamos que vamos junto, a gente se vê, quem sabe aí num próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!